Olá, essa é uma tiragem aberta para você receber uma mensagem do tarô sobre o seu momento. Eu vou tirar 3 cartas do tarô das musas para você fazer a sua escolha. Para a coruja, nós temos o 4 de copas. Para o Buda, nós temos o 6 de paus. E para a âncora, nós temos a torre. Eu vou deixar aqui alguns segundos para você fazer a sua escolha e eu te vejo na sua leitura. Olá, essa é a leitura para você que escolheu a coruja, escolheu o 4 de copas. E a primeira coisa que vem para mim é a espera de um milagre. Então é como se você realmente estivesse esperando a manifestação de algo que é muito importante para você ou que você já vem esperando faz algum tempo. E me passa aquela sensação de que nunca vai acontecer, né? O mais interessante dessa carta é que existem forças invisíveis que estão trabalhando para trazer essa manifestação, esse desejo para a realidade, mas você não consegue ver. Tá vendo que aqui tem a flor da vida, né? Que é essa energia do universo trazendo algo, né, para a realidade, para sua realidade, e tem esse formato de taça, mas é uma taça assim, como se ela não existisse, é como se ela tivesse o formato, mas ela não tomou o formato concreto no 3D ainda, né? Então, existe uma sensação de desesperança, né? De, ai, mas eu acho que isso daqui nunca vai acontecer. E vamos ver qual é a mensagem do tarô com relação a esse sentimento, com relação a essa espera. Nós temos a força, a justiça e o louco. Deixa eu ver o que o oráculo da lua traz de informação adicional para sua situação aqui. Ó, saiu a carta do quarto minguante. Quarto minguante não, eu sempre confundo, do quarto crescente. Bom, é o seguinte, né? Eu vou começar aqui por essas 2 cartas que estão me chamando mais a atenção, mais a energia. Deixa eu só arrumar as cartas aqui. Pronto, agora ficou todo mundo centralizado aqui, mais ou menos alinhado, né? Então, começar aqui com o louco e o quarto crescente. O louco é uma carta que fala sobre confiar naquilo que você ainda não sabe como vai acontecer, né? Então, esse é o grande segredo das manifestações, é manifestar o que você deseja, mas deixar o universo te entregar a sua manifestação. Então, o que é você que escolhe? O que você está manifestando, você que está escolhendo. Como isso vai acontecer é o universo que traz, porque o universo está conectado com tudo e ele sabe o momento certo, ele sabe o que é melhor para você, né? Que muitas vezes a nossa mente, ela vem e fala, não, essa manifestação ela tem que vir nesse formato específico, que muitas vezes é a energia do 4 de copas. Então, muitas vezes, quando chega a hora dessa manifestação aparecer na sua vida, você tá tão focado naquele formato de como isso tem que chegar, que você se distrai e você nem percebe que as coisas já estão acontecendo. E é isso que eu sinto com o 4 de copas. Já tá na sua frente, talvez não a manifestação em si completa, mas o universo já começou a trabalhar para você e você já tá vendo os sinais. Vendo não, né? Os sinais já estão lá, mas você não está vendo os sinais.
porque você está muito fixo em como que isso, em que pacote que vai chegar, né, essa manifestação. Então, essa carta do louco tá falando, solta um pouco a mão e vai viver a sua vida, e quando você menos esperar, você vai se deparar com a sua manifestação, né? A carta do louco fala de acreditar, de confiar que o melhor vai acontecer, e também fala de não controlar o caminho, de vai descobrindo conforme você vai andando, né? E também permita que o universo te surpreenda, né? Porque se a gente controlasse tudo e tudo acontecesse exatamente do jeito que a gente gostaria, que surpresa que a gente ia ter na vida? Nenhuma, né? A vida ia ser totalmente previsível. E essa questão da lua do quarto crescente está falando que o seu comprometimento está sendo testado, né? E junto com a força, eu já me veio essa sensação de que realmente não é que existe um teste do universo falando, ai, vamos ver se essa pessoa realmente merece essa manifestação. Não é isso. Mas é como se fosse um teste de paciência, né? Um teste de, olha, talvez você tenha que aprender realmente a soltar o controle das coisas, aprender a ser mais leve com essa energia do louco, né? Então, não é simplesmente desistir daquilo que você acredita ou daquilo que você deseja. Vai acontecer, mas é como se você tivesse que tirar o seu foco disso e não sei, viver o momento, viver as coisas que estão aqui já concretas na sua vida, enquanto dentro do seu coração você acredita que vai chegar, né? E essa carta da justiça aqui tá falando o quê? Para você equilibrar o seu pensamento ou para você equilibrar a sua energia, né? Que a vida, ela é feita de luz e sombra. Eu gosto muito dessa carta por causa disso. Ela é feita de luz e sombra. Então, existe o que é visível e existe o que é invisível. E não é porque é invisível que quer dizer que não existe. Existe em forma de energia, existe em forma da intenção que você colocou nessa manifestação. E para chegar na luz, no sentido de, agora eu consigo ver que isso realmente existe, leva um tempinho, né? Então, é muito assim de você balancear, né, o seu desejo e a sua vontade com a leveza de se abrir também para os caminhos e para as coisas que estão acontecendo agora na sua vida, mesmo continuando a acreditar, querendo ou desejando essa manifestação, tá? Então esse é o jogo, né? Esse é o balanço de eu quero, mas eu também dou espaço para isso acontecer na minha vida. E é isso que eu tenho para você que escolheu essa leitura. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, se fez sentido, deixa um like e a gente se vê na próxima. Olá, essa leitura é para você que escolheu o Buda e escolheu 6 de paus. E essa carta fala sobre sobressair, de alguma forma, né? Sobre ser vista, sobre ser reconhecida. E também muitas vezes fala de uma situação onde você saiu vitoriosa. Vitoriosa no sentido de você conseguiu aquilo que você queria, né? Só que aqui no Tarot das Musas, essa carta ela tá muito mais é, trazendo aqui, né, um contexto muito mais de você conseguir se permitir brilhar nos seus talentos, né? Porque essa pessoa ela tá num palco, né? E tem umas pessoinhas aqui assistindo essa pessoa no palco. Então, essa carta tá falando o quê? Que quando você permite que seus talentos sejam vistos e reconhecidos, aí vem a vitória. Aí vem o reconhecimento. Porque eu percebo assim que muitas vezes nós fazemos o caminho contrário. Primeiro a gente quer que alguém reconheça nossos talentos. Primeiro a gente quer ganhar alguma coisa. Aí eu vou deixar o mundo me ver. Aí eu vou deixar o mundo ver meus talentos. É o contrário, né? Primeiro você precisa desenvolver essa confiança em si mesma, se permitir brilhar e se permitir ser vista, né? Então eu percebo que aqui tem alguma trava com relação a essas questões, né? Do quanto que você almeja esse reconhecimento pelos seus talentos e ao mesmo tempo existe muita insegurança em colocar esses talentos para o mundo ver para você conseguir esse reconhecimento, né? Então fica
essa dinâmica não é bloqueada, mas fica travada, né? Fica travado. Porque quem tem que dar o primeiro passo é você, não é o mundo, não é o universo. Você tem que se mostrar e entender que tudo que você faz ou tudo que você é bom o suficiente, né? E às vezes, entrando nessa energia de você se reconhecer, elimina essa necessidade de reconhecimento e por isso o reconhecimento ele vem fácil. Por isso que o reconhecimento ele vem sem nem você querer. Porque talvez esse reconhecimento ele tem que existir com você, dentro de você, antes de qualquer coisa. E vamos ver com o tarô a mensagem sobre essa energia de reconhecimento. Dez de espadas. A força, de novo. A força saiu na primeira leitura, então talvez a gente esteja na energia da semana da força aqui, né? E eu vou tirar um oráculo da lua também, para uma mensagem adicional. E saiu a lua... saiu a lua cheia em aquário falando, mostre para o mundo o seu verdadeiro eu, né? Então, realmente, aqui é questões de se permitir ser vista, né? Permitir que o mundo veja, reconheça seus talentos, mas esse reconhecimento tem que existir dentro de você primeiro, porque essa carta falando mostre o mundo o seu verdadeiro eu, fala muito de se aceitar, né? Aceitar tudo que você é, porque nesse processo de se aceitar, não é simplesmente o que tá fora, né? O que tá dentro, é o que ninguém consegue ver, é o que a gente julga, a gente, tá? Julga, é feio, é estranho, é esquisito, ninguém vai gostar dessas partes de mim, né? Então, você entende que enquanto você nega, você tá colocando ali uma sombra dentro de você mesma, né? De algo que você não está se permitindo reconhecer. Então é muito importante esse movimento de autenticidade, né? De seja verdadeira consigo mesma e você vai começar a ser verdadeira com o mundo sem nem perceber, porque vai ser algo tão natural. E essa energia aquariana é uma energia que eu gosto muito, porque a energia aquariana gosta de ser diferente, né? Então eu acho que essa questão da aceitação é muito isso de ok se você é diferente, isso é algo bom, porque eu vivo falando nas minhas leituras aqui, né? Vivo falando para vocês sobre essa questão da sua autenticidade, do seu brilho, que somos todos únicos, que cada pessoa tem uma assinatura energética, algo para contribuir para o mundo, né? Então, quanto mais você desenvolve essa energia em você, mais o mundo vai sair beneficiado por essa energia única, né? Mas primeiro você tem que se permitir, primeiro você tem que se aceitar, primeiro você tem que gostar de tudo que existe dentro de você, seja, entre aspas, bom ou ruim, né? Porque isso é outro conceito de dualidade que a gente tem que trabalhar aqui. Esse conceito de bom ou ruim é muito da nossa percepção, é muito do nosso julgamento. E se a gente simplesmente aceitasse as coisas pelo que elas são e como são, seria muito mais fácil fluir nessa energia da autenticidade, né? Do seu eu real. O 10 de espadas fala que esse processo não é algo novo, tá? É algo que já vem te incomodando faz algum tempo. Só que quando aparece o 10, significa que você tá pronta para finalizar, né, esse processo. É um processo doloroso, não é um processo fácil, não é um processo que muitas vezes você consegue se abrir de primeira numa primeira tentativa, né, de curar talvez algumas feridas de não aceitação que a gente traz da infância, que a gente traz de ancestralidade, né? Então, a minha dica é sempre busque ajuda, né? Nós estamos nessa era de aquário e aquário fala muito sobre grupos, sobre comunidade, sobre a humanidade. Então, é muito de buscar ajuda também. A gente não tá na era de aquário também só para ajudar todo mundo e a gente não se ajuda. A gente também precisa de ajuda.
E essa ajuda, ela tá disponível, né? Então, não é um processo que você tem que passar sozinha. Existem muitos profissionais por aí que podem te ajudar nesse processo. A carta da força fala que você consegue superar esses desafios, né? A carta da força fala, olha, é, acredita um pouco mais em você mesma, né? Acredita um pouco mais na sua resiliência, olha para trás e reconheça tudo que você já viveu, tudo que você já superou, né? E como tudo isso te fez mais forte. É aquele ditado, né? Que também, inclusive, tem música de o que não te mata te fortalece, né? O que não te mata te fortalece. What doesn't kill you makes you stronger. Tem uma música que a menina, o refrão é esse, né? Então é muito isso. E o que eu mais gosto na carta da força aqui é esse sol aqui atrás, né? E o sol é sempre um símbolo de que dias melhores estão chegando, que tudo vai ficar bem, né? Por mais que nesse momento talvez seja um desafio que você enxergue como algo intransponível, não é. Tá vindo assim para você olhar o lado bom das coisas, né? Para você lembrar também o lado alegre da vida, né? Que muitas vezes a gente, quando tá vivendo uma situação difícil, tudo que a gente consegue enxergar é dificuldade. Mas a vida não é feita só de dificuldade, né? A vida também tem seus dias ensolarados, tem dias leves, dias fáceis, né? E para você enxergar isso também, que é algo que pode te fortalecer. Inclusive, falando de fortalecer, essa energia do sol tá me chamando a questão de vitalidade, de você se permitir momentos de se revitalizar, de se reenergizar de alguma forma, né? Às vezes essas longas jornadas, né, de 10 de espadas, esses longos períodos de dores e dificuldades desgasta mesmo, né? Às vezes a gente precisa de um break, precisa de, um descanso. E tudo bem você se permitir esse descanso. E o 4 de ouros é uma energia que fala dos emaranhados, né? De tá amarrado. Amarrado assim, você se amarrou. Você se apertou de um jeito tão forte que essa energia do seis de paus não consegue brilhar, não consegue se movimentar, né? Então é como se você precisasse soltar essas amarras internas e se permitir mais liberdade, né? Inclusive, liberdade é um tema aquariano. Aquário é muito assim, eu sou livre, eu sou eu vou fazer o que eu quero fazer, eu não me importo com a opinião dos outros. E talvez seja isso que você precisa praticar um pouquinho mais para desfazer essas cordinhas amarradas tão apertadinhas dentro de você, né? Que às vezes você não consegue nem se mexer. E tudo isso, óbvio, de um jeito simbólico, né? De energia, essa energia do seis de paus é uma energia que expande, que solta, que você faz acontecer. Esse 4 de ouros, não. Esse 4 de ouros amarra, segura, prende, estagna, né? E é isso que eu tenho para você que escolheu essa leitura. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se fez sentido, se você gostou, deixa o seu like e a gente se vê na próxima. Olá, essa é a leitura para você que escolheu a torre, escolheu a âncora. E eu gosto muito da carta da torre no tarô das musas, porque ela vem como uma carta de poder, não como uma carta de destruição, desgraça, imprevisto, né? Mesmo porque aqui a torre, eu vou até mostrar de pertinho essa carta aqui, ó. Tá vendo? É essa pessoa e esses raios saem dessa pessoa e destrói, né? Desfaz, corta em pedacinho aqui alguma coisa. E o que eu sempre falo com a carta da torre é que é uma energia de desconstrução, né? Então eu não gosto muito de ir por esse lado super trágico, né, do tarô. O tarô, assim, tem várias formas de você interpretar, mas eu prefiro sempre trazer algo construtivo que possa te ajudar nesse momento, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a torre é algo que se desfez e que a gente às vezes não estava preparado, né, para essa desconstrução, para essa situação se desfazer.
Às vezes vem em forma de surpresa, mas eu sempre falo que a torre é a desgraça, não, é a bênção disfarçada de desgraça. Só que aqui, nesse tarô, é como se você fosse o. Você fosse a energia causando essa desconstrução. É como se você tivesse, de repente, surgido assim uma consciência de chega, chega, não dá mais, né? Porque essa carta vem com uma energia muito forte de Urano, e Urano traz essa energia do imprevisível, da surpresa, e é uma energia forte que vem e faz acontecer. E também fala de uma energia de consciência mais elevada. Então, muitas vezes você recebeu, né, uma informação dos seus guias, dos seus mentores, da espiritualidade, e aquilo mexeu com você, e agora você vai lá e desfaz o que precisa ser desfeito. E quando a gente fala de torre, não é só situação externa, não é só, por exemplo, ai, terminou um relacionamento, perdi o emprego, perdi dinheiro, nada disso. Muitas vezes a torre fala de processos enrijecidos dentro de você, em forma de padrões de pensamento, que a gente comumente chama de crenças limitantes, pode ser padrão de comportamento e pode ser inclusive um enrijecimento seu, né, com relação à vida, com relação a você mesma. Então, quando vem essa energia da torre com essa força para destruição, é muito isso de cheguei no meu limite, deu, agora eu vou fazer acontecer, né? O que você vai fazer acontecer eu não sei. A gente vai abrir aqui o tarô e ver do que se trata, que é essa energia torre, super forte, super poderosa. Quatro de paus, rainha de copas e o 7 de espadas. E eu vou tirar aqui o oráculo da lua para trazer uma mensagem adicional. Veio a lua nova em Gêmeos. Realmente, essa lua nova, ela vem confirmar... Deixa eu só alinhar as cartas aqui. Pronto, tá melhor assim. Então, essa lua nova em Gêmeos, ela vem confirmar que realmente, né, é uma nova energia, é a abertura para algo. E essa carta tá falando comunicação é a chave. Só que essa comunicação pode ser uma comunicação interna de algo, é aquilo que eu sinto, de dentro de você, né? Veio aquela gota d'água de chega, chega dessa situação, chega desse pensamento, chega disso que tá me segurando, chega dessas amarras, né? Que não me deixam crescer, que não me deixam viver minha vida, seguir meus sonhos, né? E aí vem essa lua nova. Então, é muito de você realmente trabalhar essa questão do pensamento, essa questão das crenças, né? Então, é como se fosse uma renovação da forma como você fala com você mesma. Em que sentido? Dentro da nossa cabeça existe a nossa existe aquela voz, né, que é a voz do nosso pensamento. E muitas vezes essa voz do nosso pensamento, ela é muito negativa, né? Então ela só fala: "Ai, tá vendo? Você errou, tá vendo? Você fez aquilo errado. Ai, tá vendo? Isso aqui não deu certo", né? Só que essa mente, ela é incessante, ela nunca para de falar, ela nunca para de trazer coisas. Só que essa voz na nossa mente é algo que é normal, tá? A nossa mente, ela funciona desse jeito mesmo. Só que existe a nossa consciência, né? E a nossa consciência, ela fica assim no plano de fundo, só observando tudo isso acontecer, né? Mas a nossa verdadeira consciência, ela tá ali. Então, para mim,
nova comunicação, esse novo jeito de você se comunicar é através da sua consciência, não ficar escutando esses pensamentos da mente, porque ela vai fazer isso sempre. Então não existe isso de, vou silenciar a minha mente. Ela nunca vai silenciar. Mas você pode acessar essa sua consciência e ser observadora dos seus pensamentos e entender que esses pensamentos, eles não trazem um reflexo da realidade, né? Não falam verdades. A mente mente. E tudo bem, o papel dela é estar sempre ativa, porque a gente vive nessa consciência terrena, consciência 3D. Então a gente precisa desse direcionamento, a gente precisa existir aqui. E a gente existe através dessa energia mental. Mas não necessariamente significa que ela é a energia que deveria estar dirigindo o carro da sua vida, né? Então eu vejo muito isso de uma grande libertação com relação a esses padrões de pensamentos, tá? Esse sete de espadas fala e representa esses padrões de pensamento que muitas vezes fazem você fugir da vida, né? Então, esse aprisionamento, muitas vezes ele é causado, o aprisionamento da torre, né? Aquela questão da rigidez que você está se libertando ou que você vai trazer essa energia e vai romper, né, com essas limitações. Então, essa energia do sete de espadas fala muito assim de fugir daquilo que você tem medo de não conseguir dar conta, de não conseguir enfrentar. Isso aqui representa muito a voz da mente que eu estava falando para vocês, de te colocar para baixo, de trazer sempre, muitas vezes, um cenário negativo, né? E a gente acabar acreditando naquilo, mas não é verdade, né? É só uma energia mental rodando 24 horas por dia ali. E também seria interessante observar, né? Trazer, vivenciar que a realidade é através dessa consciência que existe e observar esses pensamentos para você também direcionar. Você consegue direcionar os pensamentos, né? Então, toda vez que vem um pensamento negativo, observe e fala: olha, é um pensamento negativo isso daqui. E aí muda a direção desse pensamento para outras coisas. Eu não vou falar para você pensar positivo, tá? Porque esse negócio de pensar positivo aí é uma coisa muito abstrata, né? Simplesmente direciona o seu pensamento para outras coisas, outros assuntos, né? E não fica assim, não vou pensar negativo, não vou pensar negativo, porque aí vai pensar negativo mesmo, né? Aquela coisa de, não pensa num elefante azul, daí você só consegue pensar no elefante azul. Então, tá vendo que você consegue direcionar a sua mente para outros pensamentos, para não ficar ali naquele loop infinito dos pensamentos negativos, né? Você consegue fazer isso. Inclusive, tem um livro que eu não sei se tem em português que fala sobre essa consciência e essa energia mental. Qual que é o nome? The, The Surrender Experiment. Acho que é assim que fala. É assim que fala, não. Eu acho que esse é o título do livro. Gente, eu não sei. Eu vou colocar no link, no link para vocês, tá? Vocês acham na Amazon, em Kindle. Eu só não sei se tem esse livro em português. Mas é um livro, assim, que mudou muito a forma como eu enxergo, não a realidade, mas como é possível, sim, a gente entrar no fluxo da vida. Esse livro é sobre isso, é sobre você se render ao fluxo da vida e deixar a vida acontecer. Mas dentro desse livro, ele traz essa consciência de existe a consciência que observa o pensamento, tá? E isso, assim, faz toda a diferença na vida de uma pessoa, principalmente pessoas ansiosas, pessoas que têm uma energia mental muito forte, é o meu caso, né? Então, minha cabeça tá o tempo todo, assim, muito acelerada, né? Então, eu tive que aprender a observar meus pensamentos para não entrar nessa espiral do sete de espadas, né? Ou para começar a criar toda uma perspectiva que me limita na minha própria vida. Me ajudou muito. Agora, o quatro de paus, realmente existe esse desejo de romper e se libertar, tá? Geralmente, o quatro de pau, a gente fala, celebração, nananana. Só que eu leio o tarô de acordo com a arte do tarô, né? Então, aqui nesse tarô, que é o Wild Unknown, sempre me traz essa energia do se abrir, né? De se libertar. É uma energia aberta, é uma energia que brilha, é uma energia que
se expande, né? Então eu sinto que é isso que você tá vivenciando hoje, essa expansão dessa energia que quer se libertar dessas limitações que provavelmente você criou ali ou pelas circunstâncias foram criadas, né? O mais importante aqui é que você está no seu poder para fazer esse rompimento, né? Para encontrar essa luz dentro de você e deixar ela brilhar. E essa energia da Rainha de Copas fala muito de entrar em contato com as suas emoções, fala muito de abraçar a sua vulnerabilidade, né? Entender que a vulnerabilidade não significa fraqueza, não significa, é um ponto fraco para as pessoas me atacarem, não é isso. Vulnerabilidade é ser muito aberto com aquilo que você está sentindo, né? Vulnerabilidade é se permitir mostrar os seus lados que você. Os seus lados não, né? Mostrar partes de você que você considera frágil de alguma forma. E geralmente a gente tá falando de sentimentos, né? Ainda mais que é Rainha de Copas. Então, tá vindo assim uma energia de você também aprender a se permitir, a sentir o que você tá sentindo. Né? Então, muitas vezes nós sentimos coisas que são consideradas, entre aspas, não muito boas, né? Então, raiva, ressentimento, inveja, ciúmes. E é o mesmo processo do processo mental. É apenas um sentimento, aquilo não reflete quem você é. Você está ciumenta, você está com raiva, você não é a raiva, você não é o ciúmes, é algo que passa. Então, essa energia da Rainha de Copas é muito isso, de se abrir para essas emoções. Qualquer tipo de emoção, tá, gente? Pode ser felicidade, alegria, ou pode ser essas emoções que incomodam um pouquinho mais, né? Porque a gente julga que elas não são boas. E vivenciar essa experiência, vivenciar essa emoção e entender que ela vai passar, que aquilo não reflete quem você é. É um momento. Então é muito importante você acessar suas emoções, porque vai fazer parte desse processo, dessa grande libertação que você está iniciando na sua vida, né? Que você está causando na sua vida, porque chegou realmente aquele momento de gota d'água, de chega, né? Isso aqui não dá mais para viver, não dá mais para continuar contendo coisas dentro de mim. E é isso que eu tenho para você que escolheu essa leitura. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, se fez sentido, deixa o seu like. E a gente se vê numa próxima.